Bom dia, eu sou Lizemara Prates e a partir de agora você confere aqui no AgroBand as notícias do campo e a previsão completa do tempo para o início da semana. Conheça os destaques da edição de hoje. Conab divulga novo levantamento da safra nacional de grãos e governo avalia efeito da geada sobre a produção no sul do país. O preço do arroz começa a melhorar. Depois de anunciar medidas para o setor prejudicado pelo baixo preço pago aos produtores, o governo diz que o mercado reagiu positivamente e não descarta nova ajuda. Após safra recorde de uva, vinícolas estão com os estoques cheios. Devido ao excesso de produção, a indústria do vinho está preocupada com uma possível queda de preços. Rússia pede 15 dias para analisar esclarecimentos do Brasil e tomar uma posição sobre embargo à carne brasileira. Seja bem-vindo ao AgroBand, que está começando. No programa da semana passada, mostramos que as temperaturas negativas e a geada que cobre de branco os campos já começam a causar prejuízo para os produtores. Nesta semana, o governo manifestou que ainda avalia o efeito das geadas sobre a produção no sul do país. Os números do 10º levantamento de safra divulgados pela Conab apontam uma colheita nacional de 162 milhões de toneladas na temporada 2010-2011. Vai produzir 162 milhões de toneladas de grãos. Os números são do 10º levantamento realizado pela Conab, divulgado nesta quarta-feira. A produção é de novo recorde, com aumento de 8,6%, 12 milhões e 800 mil toneladas a mais que a safra passada. Já em relação ao último levantamento, em junho, a produção cresceu 523 mil toneladas. A área cultivada aumentou 4,4%, atingindo 49 milhões e 500 mil hectares. Soja, milho, algodão, feijão e arroz tiveram ampliação de área, tornando-se os principais responsáveis pelo crescimento da safra, ao lado da boa influência do clima no desenvolvimento das plantas. Mas as geadas no sul do país preocupam. O risco, principalmente para aquela área que foi plantada fora da recomendação do calendário agrícola, ela pode estar em processo de formação do grão e certamente esse frio intenso ele pode aí sim gerar perdas não só na qualidade como até de certa forma impedir que esse produto possa ir parte dele para o mercado. A Conab ainda avalia as perdas decorrentes das geadas sobre as safras de milho e trigo e mantém vigilância constante, uma vez que estamos em pleno inverno e o frio no sul do país ainda está longe de acabar. Estamos em consonância e diretamente nos articulando com os órgãos estaduais, sobretudo o CIMEPAR e o IAPAR e o próprio DERAL. E além disso, estamos com a equipe em campo, nós estamos com um técnico fazendo um roteiro exatamente nessa região que foi mais afetada nas geadas que aconteceram de maior intensidade. E nós continuamos falando sobre o assunto, porque aqui no estúdio conosco está o coordenador da Comissão de Grãos e Leite da Farsul, Jorge Rodrigues. Bom dia. Bom dia, satisfação para nós estarmos aqui. Nós acabamos de ver na reportagem os problemas que esta semana, mais do que uma semana na verdade, foram mais de 10 dias na sequência de clima muito frio. Na última década nós não tínhamos tido uma temporada tão intensa de baixas temperaturas. Isso traz um prejuízo direto para a atividade desenvolvida a céu aberto, que é a agricultura e a pecuária. Para as lavouras de inverno, por exemplo, trigo, cevada, aveia, centeio, o que tem já de resultado essa temporada de frio e geada? Na verdade, essa época é uma época que o frio ele é bem-vindo. Realmente é um período de se fazer frio e as geadas também. O que eu diria hoje, nós tivemos um efeito mais intenso e que aí sim, juntamente com a sequência de frio e geadas que ocorreram, foi os dias de chuva que antecederam. Nós tivemos 10 dias praticamente aí de chuvas intensas no estado, aonde prejudica principalmente pastagens, né? A pecuária, tanto de corte quanto leiteira, teve
registrou aí quedas bastante importantes, especialmente no leite. Já as culturas para a produção de grãos, né, esse é um período que está na fase de crescimento vegetativo. Atrasou só um pouquinho o plantio do trigo, essa chuva lá na semana anterior. Exatamente, o atraso, o efeito mais significativo foi o excesso de chuva, né, que ocorreu nesse período. Chuvas intensas e por um período longo, né, atrasando tanto o plantio do trigo, da aveia mesmo, nessa época. Então, nós estamos ainda com áreas a serem plantadas, quando nesse momento já deveria já estar concluída essa planta. Esse é um prejuízo que pode se registrar. Mas as áreas já implantadas, na verdade, vem dar o resultado do período, né? Crescimento vegetativo, essas geadas é bom que aconteçam agora, não vai acontecer mais adiante, né? Na verdade, o grande risco que nós temos seria de uma geada em setembro, o final de agosto. As geadas tardias, como a gente chama. Exatamente, as geadas tardias que pegaria a planta no período crítico, né? Na formação de grãos, na formação no florescimento. Então, esse é o período mais crítico para a geada. Agora, para o pasto nativo já tem perdas, o senhor falou na questão do leite, houve já um decréscimo na produção significativo para quem não tem uma suplementação de alimentação para o rebanho. Nós vamos ver logo ali à frente uma queda na produção no Rio Grande do Sul. Não, sem dúvida, essa queda já registrou agora. Nós já temos hoje já um registro aí na ordem de 10% a 12% aí de redução, que seria um período de recuperação de produção. Nós saímos da entre safra e estaria entrando num período já, nesse momento, onde as pastagens estão já em melhores condições e estão em recuperação da produção. Com esse excesso de chuva, sem dúvida nenhuma, teve quedas aí significativas e que vai demandar mais aí um mês e meio pelo menos aí para retomar essa recuperação. Eu acredito que não deva ter problemas, pelos cálculos que temos levantados, problemas de abastecimento, de atendimento à demanda de mercado, mas aquela recuperação que se estava prevendo, né, de produção para esse mês de junho já, ela efetivamente não aconteceu. Vai atrasar um pouquinho, então, essa recuperação? Vai ter um retardamento nessa recuperação, e o que indica que nós deveríamos ter uma regularidade de produção aí, sem aqueles períodos de pico, né, que nós teríamos agora no mês de junho e julho. Então, e já o preço, passamos como junho, é que fica? O preço não deve mudar muito, não. O preço deve permanecer nos patamares que está. Eu acredito que não tem nenhuma razão para isso. Como eu disse, não vai haver problema de abastecimento, de falta de produto para abastecer mercado. Nós teremos aí tranquilamente, até porque se tinha uma previsão de crescimento, mas estaremos aí atendendo às necessidades de consumo nosso, não tem por que aumentar preço. E o preço hoje está dentro de patamares razoáveis, onde o consumidor está pagando um preço adequado e o produtor também está recebendo um preço que está hoje cobrindo as suas necessidades de custo e também deixando uma margem razoável de remuneração. Voltando um pouquinho na questão do trigo, esta semana a Conab divulgou os números da safra, crescimento de 5,5% previsto na produção do Rio Grande do Sul, vamos passar de 2 milhões de toneladas, e com um percentual alto do chamado trigo-pão, tipo pão, adequado para a panificação. Nós estamos virando esse jogo, o triticultor pode se preparar para ter menos crise de preço com esse produto que a indústria exige? Infelizmente, essa não é uma afirmativa que possa se ter muita confiança. Porque o trigo, nós produzimos, apesar de as safras que fizemos aí, a safra passada foi muito boa, mas nós ainda, e a projeção para a próxima safra é uma projeção otimista, mas mesmo que nós produza 2 milhões de toneladas ou 3 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul, que representa quase 50% do trigo da produção nacional, e que o Brasil produza, em vez dos 5 milhões e meio que está produzindo no ano passado, nós produzimos 8 milhões, ainda faltará para o atendimento do consumo interno do Brasil, mais de 3 milhões de toneladas. 11 milhões é o nosso consumo? Em torno de 11 milhões é o consumo. Isso não tem garantido ao produtor a remuneração adequada. Nós tivemos esse ano uma remuneração que se adequou porque o mercado internacional se elevou. Principalmente em função de uma crise
na Rússia, né, e que abriu oportunidades de mercado onde nós exportamos um volume bastante significativo. Por incrível que pareça, não foi o mercado interno e não foi a exigência da nossa indústria que garantiu o preço ao produtor. O preço que hoje está sendo operado, o preço que se definiu neste ano, foi em função de um grande volume de exportação que nós tivemos. E não mais para a ração animal, para uso humano esse trigo exportado. Sem dúvida, o nosso trigo é de excelente qualidade. Quando se fala do trigo-pão, essa é uma exigência da indústria. Agora, ela não garante ao produtor o atendimento da remuneração necessária. Agora, o nosso trigo brando também tem mercado, o nosso trigo brando também é bom para consumo humano, na verdade. E essa é a grande demonstração que se dá no momento que nós exportamos. Nós estamos exportando, o maior volume de exportação não é trigo-pão, não, é o trigo brando, é o trigo que o Rio Grande do Sul produz com facilidade, porque tem aptidão para isso, nosso clima, as nossas condições do maior volume. Produzimos trigo-pão também, né? O trigo, a região de Vacaria, de Lagoa Vermelha, tem algumas regiões com características diferenciadas que têm facilidade de produzir o trigo-pão. Outras têm muita dificuldade. Mas agora, estamos evoluindo. Sem dúvida nenhuma, eu acho que estamos evoluindo e uma coisa importante, eu acho que a pesquisa está operando com muita eficiência. Muito obrigada ao coordenador das comissões de leite e grãos da Farsul, Jorge Rodrigues, por ter estado aqui conosco no AgroBand. Nós agradecemos a satisfação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a previsão do tempo para o início da semana e saber se a geada continua ou não atingindo o estado. Agora nós vamos ao nosso giro de notícias. A indústria de defensivos agrícolas deve ser líder de mercado na safra 2011 e 2012. A expectativa é crescer de 8% a 10% nas vendas, com faturamento de 8 bilhões de dólares. No ano passado, o setor registrou 7,3 bilhões. As commodities que mais vão se destacar devem ser as mesmas, com exceção do arroz, que não vive um bom momento. Os fertilizantes também vão ser puxados pela alta das commodities. A última estimativa da RC Consultores prevê a comercialização de 26 milhões de toneladas, um acréscimo de 6,1% em relação ao ano passado. Em quase 5 horas de debate, os cientistas apresentaram estudos e argumentos contrários e a favor da reforma do Código Florestal. Em alguns momentos da audiência, as divergências afloraram, como quando a senadora Cátia Abreu, presidente da CNA, questionou a presidente da SBPC, Helena Nader, sobre críticas ao grupo de trabalho criado pela comunidade científica para elaborar um estudo sobre a reforma da legislação ambiental. Apesar das divergências, tanto senadores quanto cientistas saíram da audiência pública com um ponto em comum. É preciso conciliar a preservação ambiental com a necessidade de o Brasil produzir mais alimentos. Em relação ao embargo da Rússia, o Ministério da Agricultura informou que a comitiva brasileira que estava em Moscou conversou com o governo russo e esclareceu todos os pontos questionados por eles. A Rússia pediu 15 dias para analisar os esclarecimentos do Brasil e tomar uma posição. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você confere a previsão do tempo e também vai ver que os preços do arroz finalmente aqui no Rio Grande do Sul começaram a se recuperar. Nós já voltamos.